Bom dia, irmãos. Vamos estar começando mais um culto neste momento. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigado por mais um culto que temos a oportunidade de estar fazendo, Senhor Deus. Abençoe as nossas vidas, que nós possamos ser usados aqui por Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa manhã, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Coloque-se de pé, vamos estar louvando a Deus com cânticos. E nesse momento, os irmãos também têm a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas. Quando a noite fria cair sobre mim, parará, e num deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, parará, e no deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará a te confiar. E me levará a te confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor. Amém. Vamos estar orando mais uma vez. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que foram entregues no Teu altar, Senhor.
Que o Senhor possa estar abençoando essa igreja, cada um dos membros, que o Senhor possa continuar sustentando a vida de cada um, Senhor. Abençoe também a vida do pastor, que estará trazendo a mensagem nesse momento. Que o Senhor possa estar falando através dele, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graça e paz, irmãos. É bom nós estarmos aqui nessa manhã para cultuarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4, de 1 a 16. Que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da tua face. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Vamos orar mais uma vez, né? Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações, perdoe os nossos pecados, e que teu Espírito, Deus, tenha liberdade para ministrar no coração de cada um de nós, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Caim e Abel, o texto registrado em Gênesis 4, o texto que nós lemos, ele traz o registro do primeiro homicídio, fraticídio, né? Um irmão matando o outro irmão. A mesma genética, mesma carga genética, a mesma família, irmãos, mas 2 corações diferentes, 2 pessoas diferentes. Irmãos são diferentes, até irmãos gêmeos são diferentes, né? Mas no caso aqui, algumas pessoas vão dizer assim que a influência social
é que direciona, né, a mente da pessoa. A pessoa é induzida pela influência social, né? Tem gente que fala assim, é produto do meio, não é isso? Nesse caso aqui não tinha um meio a não ser a família. Eles moravam todos juntos, estavam todos ali na mesma casa, filhos dos mesmos pais, recebendo as mesmas instruções, recebendo o mesmo cuidado, o mesmo carinho, recebendo a mesma coisa. Só que o coração de um pendia para um lado e o coração do outro pendia para o outro lado. Um temia mais a Deus do que o outro. Um tinha o coração perverso, o coração egocêntrico. O outro tinha o coração amoroso. O outro tinha o coração de fé. Duas pessoas, duas personalidades diferentes dentro da mesma casa. E aconteceu que, num determinado dia, foram ofertar. Não necessariamente, talvez, no mesmo dia, mas foram ofertar, fazer o seu culto ao Senhor. A Bíblia diz que Deus atentou para o Abel e para a sua oferta. Não atentou para Caim e para a sua oferta. Primeiro falou que atentou para a pessoa. Ele olhou para Abel. Ele olhou para o coração do Abel. Ele olhou para a intenção de Abel. Então ele falou, esse sacrifício eu aceito. E depois ele olha para a intenção, para o coração, para a pessoa do Caim. E fala, esse sacrifício eu não aceito. E tem pessoas que não costumam receber muito bem o não. O não, hoje em dia, principalmente, é um problema sério. Tem pessoas que não aceitam não como resposta. Recentemente, um rapaz matou uma pessoa atropelado aqui, perto da casa dos irmãos lá, os irmãos Hélio e Renata. Segundo o noticiário, eram vendedores que estavam perturbando e começaram a insistir na venda, e a pessoa falando que não queria, e o sujeito partiu com o carro para cima e matou a pessoa, matou a mulher. Entende? Então as pessoas estão intolerantes, elas não recebem não aceitam não. Um coração muito sensível, um coração muito mimado, um coração muito egocêntrico. Pessoas que não aceitam não são capazes de matar. Ou capazes de se matar. Por causa de não receber um não, por causa de não aceitar um não na sua vida, Saul tirou a própria vida. Começou quando esse alarme está me desconcentrando. Começou quando, e acredito que está acontecendo mesmo com os irmãos também. Mas, o que a gente pode fazer, né? Só se desligar o relógio. Começou quando Samuel demorou a vir para abençoar a vida de Saul para aquela guerra. Então ele não aceitou, ele falou, não, eu sou o rei, eu posso resolver isso. E ele foi lá, ele mesmo fez o sacrifício. Quer dizer, ele não aceitou o não. Por não aceitar o não, passou na frente de uma ordem de Deus. Não aceitou o não. Samuel já tinha falado com ele, eu vou demorar 7 dias para chegar. Ele não teve paciência para chegar, estava muito ansioso. Então ele mesmo fez o sacrifício, ele mesmo quis resolver a questão espiritual dele antes de ir para a guerra. Ele não aceitou o não. E quando isso acontece, ele é rejeitado por Deus, o trono dele, de Saul, é partido, né? Samuel ficou tão irado com ele que Samuel saiu andando, ele agarrou na roupa de Samuel, e aquelas roupas são fortes, né? Arrancou um pedaço da roupa de Samuel, ficou na mão dele, na mão do Saul. E Samuel foi embora com a roupa rasgada e largou Saul ali, porque Saul não aceitou o não de Samuel. E os nãos de Deus começaram a vir constantemente para a vida de Saul, até que chegou um momento em que ele pulou em cima da própria espada e morreu, por causa do egocentrismo dele, porque não aceitava o não. A mesma coisa aconteceu com Sansão. Sansão também, por não aceitar o não da mãe dele, a mãe dele falou, não gosta dessa menina, não larga essa tal de Dalila para lá, não mexe com essa menina não. Ah, mas eu gosto dela, é ela que eu quero. E ela destruiu a vida de Sansão. Ele não aceitou o não da mãe, ele não aceitou os nãos que a vida estava apresentando, e por fim, Sansão tirou a própria vida. Então, o não aceitar um não é um problema. E a gente precisa entender que o não é didático. A gente precisa receber sims e nãos na vida, porque isso é didático, isso vai moldando a gente por dentro. A vida nem sempre vai dizer sim. A nossa geração recebeu muito não, mas a geração de hoje recebe muito sim. A gente
tenta dar para os filhos o que a gente não teve, né? Então a gente vai fazendo tudo, todas as vontades do filho. Só que quando ele chegar na vida, no dia a dia, tomar tirar um 0 na prova, quando ele se der mal em alguma coisa, não passar num concurso, alguma coisa, ele pode entrar em depressão profunda, porque ele não está acostumado com não. Então é necessário falar não, é necessário falar firme. Hoje eu estava até preocupado, eu participei da aula na classe dos surdos hoje, e as coisas que a Ilza foi falando, eu falei, gente, o que eu faço agora? Eu notei um monte de coisa aqui, eu vou falar sobre um problema familiar, a briga entre Caim e Abel, né? Os transtornos que isso trouxe, né? E como é que a gente cuida de uma pessoa que não aceita não? Uma pessoa, né, do coma lá, né? Coma espiritual, foi falado hoje na classe. Agora você imagina bem, como é que você trata uma pessoa que não aceita não? Tem gente que não vem na igreja mais porque não gosta da mensagem. A mensagem tem que ser sempre positiva. Se a mensagem não for positiva, se a mensagem ofender algum ponto da vida dele que ele não gosta, ele desaparece da igreja. Porque tem vários hoje que falam o que ele quer ouvir. E aí a pessoa vai para os pregadores coaches, o pregador coach sempre vai falar uma coisa que você quer ouvir. Cadê a Juscelane? A Juscelane compartilhou isso lá, e é verdade. O pregador coach vai sempre falar assim que Deus te ama mais do que tudo, Deus é capaz de fazer qualquer coisa por você, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus te ama sim, mas Ele chega para você e coloca responsabilidade. Ele chegou para o Caim e falou o seguinte: Caim, toma cuidado, porque eu estou vendo uma névoa escura, estranha, que estava ao seu redor, mas já está entrando dentro do seu coração. Cuida disso, controle essa emoção negativa que está nascendo na sua alma, senão isso vai tragar a sua alma, isso vai acabar contigo. Domina isso, ou isso vai te dominar. Quando o Caim fica sabendo, ou ele percebe que o culto devia ter algum sinal específico, não sei. Quando ele percebe que o culto de Abel foi aceito e o dele não foi aceito, ele fala, tem um negócio errado. Deus está amando mais Abel do que eu. Não, Deus viu a intenção. O texto é muito claro, falar, atentou para o Caim, atentou para o Abel. Depois que ele atentou para as ofertas. E ele observou, glória a Deus. Ele observou que não dava para aceitar aquele sacrifício, não dava para aceitar aquela pessoa. Antes de Deus aceitar um sacrifício, antes de Deus aceitar uma oferta, antes de Deus aceitar um sacrifício a Ele, primeiro Ele tem que aceitar a pessoa. Por isso que Jesus falou, se você for entregar uma oferta e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, vai até ele e resolve primeiro, porque ele não vai adiantar nada. Você vai dar dinheiro para a igreja, mas o seu coração não vai para Deus. E não resolve. Se eu sair dessa igreja, meu dízimo é alto, minha oferta é alta, se eu sair dessa igreja, essa igreja quebra. Gente, se a obra de Deus dependesse de homens, você tinha quebrado há muito tempo. Fique você com seu dinheiro para lá, cara. Se não deu o coração, não precisa dar dinheiro não resolve nada não. Por isso que Jesus falou, deixa a oferta longe, vai lá e reconcilia com o seu irmão e volta. Para não acontecer do seu sacrifício ser rejeitado, igual o sacrifício de Caim foi. Entende? Então, duas pessoas iguais, duas pessoas da mesma família, do mesmo contexto, recebendo as mesmas instruções, como todos nós aqui, recebendo as mesmas instruções, são pessoas, filhos do mesmo pai, mas cada um recebe de um jeito. Cada um faz com essa informação, com essa formação, o que bem entender. Cada um faz como quiser. Então, aqui tem a advertência. O que acontece aqui? E aí eu estou fazendo um link aqui com a mensagem de domingo de manhã passado, 1 Coríntios capítulo 2, o homem espiritual, com um link com a mensagem de quarta-feira, onde nós falamos sobre Saul. E aqui nós fazemos esse link aqui, fazer essa ligação. Caim era carnal, Caim era um homem natural. Caim não era um homem que tinha vocação ou inclinação para as coisas de Deus. Caim resolvia as coisas de acordo com a vontade dele. Caim resolvia as coisas conforme a força do seu próprio braço. Esse tipo de gente não interessa para Deus. Esse tipo de gente não é interessante para Deus. Interessante para Deus é o homem que abre mão da sua natureza caída e deixa que o Espírito Santo conduza a sua vida. Esse é o homem espiritual citado lá por Paulo em 1 Coríntios capítulo 2. Por isso que o 1 Coríntios capítulo 2 vai dizer que o homem espiritual discerne bem tudo. O que é discernir? Ele aceita, inclusive, o não de Deus. Ele aceita, inclusive, ser moldado por Deus. Ele aceita
fazer a vontade de Deus, porque ele está sendo moldado por Deus, ele aceita ser moldado por Deus, ser trabalhado por Deus. Porque o homem natural, nós enquanto homens naturais, enquanto seres naturais, nós sofremos um dano terrível quando o pecado entrou no mundo e toda a nossa condição espiritual foi reduzida a zero. Nós não buscamos a Deus porque nós não temos condições de buscar a Deus. A Bíblia diz lá, não há um que preste, não há um que seja justo, não há um que busque a Deus. Nós buscamos a Deus somente pelo poder do Espírito Santo, não é em nós. Quando eu acho que eu sou alguém que busco a Deus, que eu sou uma pessoa espiritual, porque eu faço jejum, porque eu faço isso, quando eu acho isso, eu estou no meu nível espiritual mais baixo. Uma presunção religiosa, uma presunção espiritual mais baixa. Quando eu acho que eu sou capaz de fazer isso por mim. Agora, quando eu subo para adorar a Deus com o coração de Abel, quando eu subo para adorar a Deus com o coração daquele fariseu não, daquele publicano, né, que chega lá e fala, tem misericórdia do pecador. Eu só estou aqui porque o teu Espírito mesmo me trouxe, porque eu estou até com medo de estar aqui. Posso ser consumido a qualquer momento, porque eu sou um vil pecador. Essa mensagem é uma mensagem antídoto, ou uma vacina, contra o cristianismo apregoado hoje, que fala que Deus te deve alguma coisa. A sociedade de hoje, todo mundo hoje está sendo colocado na cabeça das pessoas que existe débitos. O preto acha que o branco deve a ele. O empregado acha que o patrão deve a ele. A mulher acha que o homem deve a ele. Então está todo mundo cobrando todo mundo. E as pessoas todas, o crente está achando que tem que cobrar a Deus alguma coisa. Deus me deve. Começou com aquela música lá atrás que fala assim, quero de volta o que é meu. Eu quero de volta. O que é seu, cara? Nem a vida que você tem é sua, nada é seu, nada é nosso. Nós estamos vivos aqui pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Precisamos ser gratos a Deus por isso, não é ficar cobrando de Deus as coisas, não. Mas quando a gente fica com esse mimimi, com esse vitimismo de querer cobrar tudo de todo mundo, e isso atrapalha o desenvolvimento da raça humana, está atrapalhando, né? E atrapalha o desenvolvimento da igreja. Então, essa mensagem ela tem esse objetivo de ser uma vacina contra isso, para você não ficar assim, esse negócio de achar que todo mundo te deve alguma coisa. O pai deve alguma coisa para o filho. Lá no nosso tempo, hein, Ilza? A gente reclamasse com o pai, virava a cara para a nuca. Meu pai falava, eu viro sua cara para a nuca. Aí você tinha um pão seco, sem manteiga, sem nada, para você molhar no café e comer de tarde, olha lá. Hoje em dia você coloca 3, 4 tipos de biscoito, eu não gosto nada disso, não. Mas e o misto quente? Não, misto quente também eu não quero, não. Se fosse meu pai, eu virava a cara para a nuca. Por isso que eu gosto de assistir Todo Mundo Odeia o Chris. A Rochelle é mãe raiz. Eita, a Rochelle é mãe raiz. Então, o problema familiar aqui, talvez não passe, claro, passou evidentemente pelo pecado de Adão. Evidentemente aconteceu isso por causa do pecado de Adão e Eva. Mas a responsabilidade de cada um. Deus se antecipa àquilo que está acontecendo no nosso coração. Ele olhou bem para a cara do Caim e falou, Caim, toma cuidado, Caim. Eu estou sentindo que tem um negócio estranho no seu coração. Se você der vazão para isso, vai destruir sua vida. Mas Caim falou, não, deixa comigo. A Bíblia, sabe o que a Bíblia ainda fala? Caim saiu da presença de Deus, quer dizer, quero ouvir isso mais não. Saiu de perto. Quando o coração da pessoa já está dominado pelas trevas, ele não gosta de ser aconselhado, ele não gosta de ser repreendido, ele não gosta de ser exortado, ele não gosta, ele sai de perto. É por isso que quando a pessoa está no erro, sai da igreja. Porque é fogo, né? A palavra queima. O sujeito está aqui, começa a mexer na cadeira. Ih, rapaz, o pastor está mandando um recado para mim. Começa a mexer na cadeira. Vai na escola dominical, toma mais uma chicotada, então ele tem que sair de perto. É por isso que ele não ora mais. Quando a pessoa começa a desviar, para de orar, para de ler a Bíblia, para de frequentar a igreja, para de encontrar com os irmãos. Às vezes o irmão já vira as costas, sai de perto, porque não quer ser repreendido. E quanto mais faz isso, mais o coração vai sendo tomado por essas densas trevas, mais carnal vai ficando, mais o homem velho vai surgindo. Aí não responde mais quando você liga, quando você procura ajudar. Entende? Mas o homem espiritual, aqui representado ou tipificado na figura do Abel,
é o homem que discerne bem tudo. Muitas vezes o homem espiritual, muitas vezes a pessoa que tem sinceridade de andar com Deus, ele não consegue nem perceber as tramas contra ele. Ele é mal falado às vezes, ele é criticado às vezes, tudo acontece nas costas dele, mas ele não está preocupado com isso, porque o negócio dele é servir a Deus. E ele sabe, Jesus falou assim, se fizerem alguma coisa contra um desses pequeninos, a mim fazeis. Então ele sabe que se alguém faz alguma coisa contra ele, está fazendo contra Deus. Então, vou seguir para frente aqui com Deus. Seja uma pessoa espiritual. Quando você volta-se para discutir com aquele que está falando contra você, falando de você, você está baixando o nível dele. Você está deixando a carnalidade tomar conta. Você está manifestando o espírito de Caim também em você. Não seja espiritual, passa por cima disso. E, aliás, se você perceber alguém com a cara de Caim por aí, ora com ele, ora por ele. Já teve vezes eu chegar aqui na igreja com a avó atrás do toco, não estava manso, estava esquisito. Aí uma vez foi o Rui. Pastor, o senhor está bem? Estou bem, mas eu quero orar com o senhor. Ele viu que não estava bem, a cara muda. A cara muda. Quando você está na presença de Deus, a cara brilha, né? Vê assim, a pessoa está radiante. Mas quando o negócio está esquisito, a cara muda. Outra vez foi a Adriana, foi lá no gabinete lá comigo. Pastor, eu quero orar pelo senhor. Outro dia foi a Juscelane. De vez em quando Deus mostra umas caras de Caim em mim aí, o pessoal vai, vamos orar pelo pastor aqui. Não deixar a cara de Caim virar coração de Caim. Porque na vida, irmãos, a gente vai passando pela vida, muita coisa acontece. O nosso coração vai sendo mudado, vai sendo transformado, vai ficando calejado, muita coisa vai acontecendo dentro da gente. Nós não somos mais as mesmas pessoas do início de 2023. Muita coisa já mudou. Só nesse curto espaço de tempo. Imagina ao longo de toda a vida. Nosso coração vai mudando, as coisas vão acontecendo. E a gente precisa uns dos outros para se levantar. Para não entrar no coma, né? No coma espiritual. Nós precisamos uns dos outros para levantar, para orar, para discernir. Muitas vezes você não vai ter condições de chegar na pessoa para orar com ela, mas você pode orar por ela e Deus vai dar a oportunidade de você depois orar com ela. É a questão do resgate. Eu estava conversando com uma pessoa, um líder de igreja, de uma igreja aqui de Juiz de Fora, essa semana. Estava conversando com ele. Ele falou assim, olha, a nossa igreja, o pastor falou para a gente não convidar visitantes. Chegou o pastor lá, e para não convidar visitantes, primeiro a gente tem que se tratar. Porque a igreja está toda dividida, tem gente que se odeia, tem gente que vai no culto da manhã, se ficar sabendo que o irmão fulano está lá, ele volta para casa, espera quando o fulano não estiver para ir no culto. Está uma guerra. Então o pastor falou, não traz visitante não. Ninguém convida visitante, vamos nos tratar aqui, resolver essas questões para depois, porque não adianta colocar visitante na zona de guerra. A igreja está vivendo Caim e Abel. E ele falou, a gente está nesse processo aí de cuidando uns dos outros. Então a gente ora junto, a gente faz tudo junto, recebendo mensagem, ministrações que vão tentando quebrar isso que o inimigo conseguiu fazer no seio da igreja. Então a gente tem que, eu achei, legal, tem que acontecer isso mesmo. A igreja precisa desse tratamento mesmo, de vez em quando a gente precisa passar por um tratamento dele. Graças a Deus não é o caso aqui, é o caso lá, na igreja dele. A gente precisa disso, porque muitas vezes o nosso coração vai ficando petrificado, vai ficando tomado por uma aura estranha, e a gente começa a odiar o irmão, a gente começa a achar que o nosso culto tem condições de passar direto. E não tem. Quando o filho pródigo, Jesus que contou a parábola do filho pródigo, quando ele conta essa parábola do filho pródigo, ele disse o seguinte, que a mensagem que o filho pródigo decorou ao longo do caminho para voltar é: pequei contra o céu e contra ti. Salmo 51, Davi fala, contra ti eu pequei, contra ti somente. Todo pecado que a gente comete primeiro é contra Deus. Então, antes do ódio do Caim estar direcionado para o Abel, já estava atingindo o coração de Deus. É muito mais sério do que a gente pode imaginar. Antes do pecado se projetar para a vida do meu irmão, antes da minha língua falar do meu irmão, antes de qualquer coisa com relação ao meu irmão, primeiro vai para Deus. Deus, na pessoa do Espírito Santo, tenta me dissuadir disso, tenta tirar isso do meu coração, como ele fez com Caim aqui. Caim, segura essa onda aí, cara, isso aí pode te matar. Você vai sempre ter que lidar com essa natureza humana, caída, sujeita a matar ou morrer. Você vai sempre lidar com isso. Então, fortalece o seu espiritual
Porque a carne é fraca, disse Jesus. O espírito está preparado, quer dizer, vocês já entenderam, já está na mente. Mas o corpo ainda não consegue obedecer ao comando da mente, no sentido espiritual. Então se prepara para dominar isso, antes que isso te domine. Porque senão você vai acumulando pecado contra Deus. Abel nem viu o que aconteceu. Talvez Abel tivesse ali abaixado, de costas, daqui tomou uma pedrada, desmaiou e ali já foi para a glória e pronto, nem viu o que aconteceu. Às vezes a pessoa com quem você pode estar aí alimentando um ódio contra, essa pessoa nem sabe. Às vezes essa pessoa nem sabe o que se passa no seu coração, mas Deus está vendo lá no profundo. E Ele vai falando contigo assim: tira isso de dentro de você, deixa o Espírito Santo trabalhar isso no seu coração, na sua vida, tirar isso dentro da sua alma, porque isso está te matando, está te envenenando, está minando a sua vida espiritual. O seu culto não está sendo aceito. Você vai na igreja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ouve pregação, assiste pregação a semana inteira, ora, e nada disso está sendo aceito. Porque tem esse bloqueio, tem esse coração de Caim. Manifeste o coração de Abel, um coração grato. Né? Somos gratos pelo dia, pela vida que Deus nos dá, pelo cuidado permanente dele sobre a nossa vida. A gente tem duas opções: ou reclama por aquilo que não tem, por aquilo que a gente não é, ou agradece por aquilo que tem, por aquilo que é. A gente tem duas opções. Então, opte por aquilo que vai gastar menos energia. Opte por aquilo que vai gastar menos energia, que vai te dar mais prazer, que vai te dar uma perspectiva de futuro melhor. Apaga esse coração de Caim. Viva o coração de Abel. O coração que ama, que sofre, mas é o coração que está no altar. Porque a melhor coisa e a coisa mais importante para nós, irmãos, é termos nossos corações recebidos e aceitos diante de Deus. Isso é o mais importante. Nada é mais importante do que isso. Jesus vai falar que se você tiver a aprovação do mundo inteiro e não tiver a aprovação de Deus, não adianta. Mas se você tiver a rejeição do mundo inteiro e a aprovação de Deus, aí está tudo certo. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, somos filhos do mesmo Pai, a mesma genética espiritual, a mesma mensagem chega aos nossos corações. As experiências de vida realmente são diferentes, são experiências diferentes. Mas as reações às experiências de vida vão dizendo o que a gente quer que se manifeste em nós. O espírito de Abel ou o espírito de Caim? O que eu quero que manifeste? O espírito de Abel é daquele que foi buscar ao Senhor, aquele que foi atrás do Senhor. O espírito de Caim é aquele que, quando o Senhor começou a falar: Caim, não faz isso, ele virou as costas, deixou Deus falando sozinho e foi tomar conta da vida dele, ainda reclamou ainda. Mas agora o que vai acontecer? O pessoal vai me encontrar, vai me matar por causa disso, só porque eu matei meu irmão. O pessoal vai me encontrar por ele. Deus falou assim: não vou nem deixar te matar, não. Eu vou te colocar uma marca na sua consciência, na sua vida. Você vai arrastar isso na sua consciência a vida inteira. O que você fez? Deus apaga os nossos pecados do coração dele, mas as consequências ficam, né, na nossa vida. Leve isso para a vida inteira. Ninguém vai te matar. Porque aí você poderia achar que está justificado, né? Eu matei, mas eu morri também. Chegando no céu e falando assim: eu matei, mas eu morri também. Não. Você vai morrer de velhice, com ditosa velhice, e com isso aí no seu coração. Essa vai ser sua pena. Mas que bom, irmãos, que o amor de Deus está revelado a nós, né? Foi revelado a nós. Na pessoa de Jesus, que bom que foi revelado a nós o amor de Deus, que bom que foi revelado a nós o cuidado de Deus, né? E num dia em que nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor, é bom a gente lembrar que o amor de Deus está demonstrado a nós. É bom a gente lembrar que nós temos um compromisso de irmandade. Não é só um ajuntamento, não é só um movimento religioso, um ajuntamento de pessoas em dias específicos do calendário, nada disso. Nós estamos aqui para nos alimentar da palavra, e esse alimento da palavra nos nossos corações vai mudando o nosso coração, vai transformando a nossa vida, vai nos fazendo pessoas melhores, crentes melhores, pessoas que se apresentam de forma melhor diante de Deus. Pessoas que conseguem receber de Deus o que Deus quer oferecer, né?
mesmo que o que Deus venha me oferecer seja repreensão. Porque a Bíblia diz, qual o pai que não repreende o filho, né? Isso, né, como foi dito na escola dominical dos surdos, não é falta de amor, muito pelo contrário, é zelo, é cuidado. Quando ele me repreende para me colocar no caminho, é zelo, é cuidado. E eu preciso, como filho que sou, eu preciso me entregar a essa repreensão, preciso me entregar a esse pai amoroso. Eu citei aqui exemplo de 2 pessoas que tiraram a vida por não aceitarem, né, a repreensão. Mas eu poderia citar uma terceira, que é o Judas. Exatamente, em todas as últimas ceias que Judas participou, ou talvez principalmente a última ceia que Judas participou, todo o discurso que Jesus fez ao longo da ceia não entrou no coração dele. Porque ele já estava com uma ideia fixa. Na hora que terminar aqui, terminou aqui, eu entrego Jesus, pego meu dinheiro e está tudo certo. As trevas já tinham dominado o coração do Judas de tal maneira que ele já tinha resolvido tudo. Tem pessoas que chegam até a presença de Deus, mas não conseguem depreender nada, aprender nada, receber nada da parte de Deus, porque o coração já está maquinando o mal. Foi assim com Caim. Caim chegou para adorar a Deus. Quando Deus vai conversar com ele, Caim, tem um negócio ali no coração dele. Deus fala com ele num versículo, no versículo seguinte ele mata o irmão. O plano estava todo armado já, e não adiantava nada que Deus fosse falar com ele, porque já a força do pecado já tinha dominado tanto o coração dele, que já não tinha remédio para ele. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Mas que o nosso coração seja um coração que agradece, que louva, que participa da ceia com louvor, que fala como Pedro, não tem para onde ir, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Que nós sejamos pessoas assim, cujo coração seja o coração semelhante ao coração de Abel. A Bíblia lá em Hebreus 11, versículo 4, vai dizer que o Abel foi aceito, e seu sacrifício foi aceito diante de Deus, porque foi feito com fé. A intenção do coração dele era fé. Né? Ele não tinha outra intenção no coração, não tinha outro desejo no coração, a não ser manifestar sua fé, seu amor, sua gratidão ao Senhor. Diferente do Caim. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Que de fato nós sejamos tomados pela consciência de Abel, que na verdade é a mente de Cristo, né? É a mente de Cristo, é a própria manifestação do Espírito Santo no nosso coração, que faz o nosso coração ser grato, faz o nosso coração se quedar diante de Deus, que faz o nosso coração realmente se dobrar e adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Porque Deus não precisa e nem quer adoradores que o adore de mentirinha, né? Mas de verdade. E adorar de verdade não precisa fazer nenhum esforço, não. É só ser claro, aberto diante de Deus. Tem gente que vai adorar em espírito e em verdade, tem que mudar a voz. Eu vi um vídeo aí de um sujeito ensinando como orar. Então como orar e como pregar. E aí você tem um montão de coisas que você tem que fazer na voz, né, para Deus ouvir direitinho. Deus não precisa disso não, Deus só precisa de um coração sincero. Muitas vezes você vai dobrar o coração, chorar diante de Deus, e está tudo certo entre você e Ele no final das contas. Não precisou de palavra bonita, não precisou de oração longa, nada contra palavras bonitas, nem nada contra oração longa. Eu estou dizendo que isso são adorno, coisas que de fato não movem o coração de Deus. O que move o coração de Deus é um coração quebrantado. Está lá no Salmo 51. Se meu coração se quebrantar diante dele, será ouvido. É um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, diz a palavra. E esse era o coração que Abel apresentou diante de Deus, o sacrifício vivo, desse jeito, e por isso foi aceito. E esse é o coração que eu e você precisamos apresentar diante de Deus, né? Para ser aceito diante de Deus. E lembrando, para concluir, que como irmãos que somos, muitas vezes nós precisamos emprestar a nossa fé para o outro, né? Na escola dominical foi falado sobre isso, né? Às vezes a pessoa, quando ela entra no estado de coma, ela não tem condições de reação. Às vezes, quando a pessoa já está tomada por um torpor espiritual que tirou ela da rota, muitas vezes ela precisa de uma fé emprestada, precisa de pessoas que orem por ela. Pedro estava preso, não tinha condições de sair, a não ser que a igreja orasse. A igreja orou e Deus tirou ele da cadeia. Não é isso? Atos capítulo 12. Isso mostra para a gente que muitas pessoas às vezes estão aprisionadas
e precisam da nossa fé emprestada para tirá-las de lá, das prisões, das cadeias. Agora, existem os casos em que as pessoas querem ficar aprisionadas. A Bíblia fala, Caim, que era do maligno. Jesus, em João 6,70, vai falar, escolhi vocês de 12, e um de vocês é o diabo. João 6, versículo 70, um de vocês é o diabo. João vai falar numa das suas cartas, tem coisa que é melhor não orar. Aconselho não orar, porque não tem condições. Infelizmente, tem pessoas que realmente, como disse o próprio João, estavam no meio, mas não eram do meio. Esses não tem como o meu esforço, e nem o Espírito Santo conseguiu tirar ele nada disso vai conseguir. Ele vai precisar de um tempo de maturação. Talvez um dia ele desperte do sono e volte para a fé. E eu não tenho como fazer nada, você não tem como fazer nada. Mas enquanto estamos aqui todo dia, nos encontrando, vai olhando para a cara do seu irmão, vê como é que está o semblante dele aí. De repente ele está precisando de uma oração, de repente está precisando de um cuidado, de um aconselhamento. De repente ele está precisando. De repente eu estou precisando. De repente você está precisando. E é assim que a gente vai crescendo, né? Como uma família, como um povo chamado por Deus para um mesmo propósito. E assim a igreja cresce saudável. Quando a gente cuida um do outro. Quando a gente não está nem aí um para o outro, e aí vai matar, né? Talvez não tenha coragem de pegar uma cadeira e dar uma cadeirada na cabeça do teu irmão. Como Caim teve coragem de pegar a pedra e bater no seu irmão, matar seu irmão. Mas eu mato falando mal dele, eu não promovo meu irmão, eu denigro a vida dele, eu vou destruindo ele o tempo todo. Estou fazendo a mesma coisa que Caim fez. E não é aceito diante de Deus o meu sacrifício. Que Deus tenha misericórdia de nós. Estamos diante da mesa do Senhor, e a mesa do Senhor fala sobre isso. Mesa é lugar de comunhão, né? E agora nós vamos participar dela. O grande problema lá de Corinto era exatamente esse. Nós sempre nas ceias falamos sobre 1 Coríntios capítulo 11, né? Paulo está condenando exatamente isso. Eles tinham todos os dons, tinham todas as habilidades, tinham todos à disposição, tinha conhecimento, sabedoria, filosofia, tudo tinha na igreja. Só faltava amor fraternal. E aí Paulo escreve um capítulo inteiro para falar do amor, para ver se acorda a igreja sobre isso. Porque ele sabia, conhecendo o espírito do cristianismo, conhecendo o espírito de Jesus, ele sabia que a ausência de amor no seio da igreja destrói a igreja. Aí fica panelinha, fica disputa, fica egocentrismo, fica espírito de Caim, que não deve ter espaço no meio de nós. E nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. É um momento muito importante na vida da igreja, porque é um momento que fala sobre a questão básica da nossa fé, a morte e ressurreição de Jesus. A eloquência da ceia do Senhor está exatamente nesse ponto. É muito mais do que pão, suco, muito mais do que isso, mas fala sobre a essência da nossa fé, que é a morte e a ressurreição de Jesus. A igreja só existe por causa disso, porque Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou e garantiu a eternidade. É por isso que existe a igreja. E nós estamos aqui para esse memorial, né? Na Igreja Batista, nós compreendemos que a ceia não é um sacramento, mas é um memorial. Ela nos lembra desse compromisso que nós temos com o Senhor, do compromisso dele conosco, do nosso compromisso uns para com os outros. Ela nos lembra disso. A ceia nos ajuda a dar uma lustrada no novo homem que nos tornamos em Cristo Jesus. Porque ela nos lembra que nós ressuscitamos com Cristo. Ela nos lembra que há uma morada celestial aguardando a nossa chegada lá. Ela nos lembra que quando nós chegarmos lá, Ele mesmo celebrará a ceia para nós. Nos lembra que isso faz parte da nossa caminhada com Ele. Um dia, irmãos, nós nascemos de novo. E não nascemos da água,
Não nascemos do varão ou da varoa, como disse Jesus lá para o Nicodemos, no capítulo 3 de João, mas nascemos da vontade de Deus. Deus olhou para o Ezequiel. Deus olhou para você e falou assim: vai nascer de novo. Chega a arrepiar. Ele olhou para você, Isabela, e falou: nasce de novo, Isabela. Nasce de novo. Torna a viver. Porque a nossa alma, o nosso homem estava morto por causa do pecado. O que nos aguardava no final da vida é morte eterna, inferno. E não havia absolutamente nada que a gente pudesse fazer para resolver esse problema. Era morte mesmo. O salário do pecado é a morte, diz Romanos 3:23. 6:23. 6:23 fala lá: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. E que bom que Cristo Jesus veio. Olhou para você, Márcia. Nasce de novo, Márcia. Nasce, Emília. Vamos nascer de novo, Hortência. Vamos nascer todo mundo de novo. Todo mundo nascer de novo. E a ceia nos lembra isso. A ceia não pode ter a conotação de um culto fúnebre. Não, ela fala de alegria. Ela fala de vida. Vida eterna. Vida eterna. E a gente consegue perceber, como diz o apóstolo João nas suas cartas, né? A gente consegue perceber que a vida eterna já está instalada no nosso coração à medida que eu consigo me abrir para o meu irmão. Aí tem a ver com a mensagem. À medida que eu consigo amar, eu consigo perdoar, eu consigo andar uma milha a mais. À medida que eu me abro para o meu irmão, que eu oro, que eu intercedo, que eu ajudo, à medida que eu me abro mais para o meu irmão, mais e mais para o meu irmão, vai sendo percebido por mim mesmo que algo diferente está. Porque o homem natural não faz isso. O homem natural, nós, sem a presença do Espírito Santo, não conseguimos amar. Muitas vezes você foi constrangido pelo Espírito Santo a gostar de alguém, a favorecer alguém. Por você mesmo, você dava um tapa no pé do ouvido da pessoa. Por mim mesmo, nunca mais olhava na cara da pessoa, nunca mais estava nem para a pessoa. Mas aí o Espírito Santo fala assim: rapaz, você nasceu de novo. Então, quando você consegue abrigar dentro do coração o amor de Deus, quando você consegue abrigar dentro do coração as diretrizes do Espírito Santo para as saídas da sua vida, né, para o desenvolvimento da sua vida, quando você percebe que você está sendo transformado no seu jeito de ser, seu caráter está sendo alterado, mudado, quando você percebe isso, está lá dentro, está lá dentro o Espírito Santo. Não é da gente. Não é da gente. O homem natural só pensa em destruição e morte. O homem natural é Caim, que mata. Mata a si mesmo e ao próximo. O homem renovado, transformado, nascido de novo, como diz lá 2 Coríntios capítulo 5, é nova criatura, nova criação, nova gênese. Nasceu de novo. É Deus falando para o seu espírito assim: haja luz. Aí você reergue das trevas, das sombras, para uma nova vida em Cristo Jesus. É muito mais que frequentar a igreja, não é? É muito mais profundo do que simplesmente frequentar a igreja. É um compromisso espiritual. É o mais lida com o mais profundo do ser humano. E a ceia nos mostra isso tudo, fala sobre isso tudo conosco. Fala sobre isso tudo. Então, quando a Bíblia fala assim: examine-se, pois, o homem, participe, para que não tome da ceia de forma indigna, ele está dizendo isso. Você compreende que isso já aconteceu na sua vida e você está caminhando nesse espírito? Você está caminhando nesse espírito? Ou você está conspirando contra isso? Se você é alguém que faz parte da igreja, mas conspira contra aquilo que o Espírito Santo quer fazer de renovação na sua vida, você pode estar correndo o risco de tomar ceia indignamente. É por isso que examine-se e tome. Eu sempre uso esse exemplo. Eu estou com a raiva do Paulo. Te amo, Paulo. Eu estou com a raiva do Daniel. Não vou tomar ceia não, porque eu estou com raiva do Daniel, estou com raiva do Paulo, não vou tomar ceia não. Então eu estou favorecendo o espírito contrário àquilo que o Espírito Santo quer fazer. O Espírito Santo quer que eu resolva isso e participe do corpo de Cristo. Participar do corpo de Cristo, como nós já falamos, eu já vou parar de falar, mas como nós já falamos, participar do corpo de Cristo, dentro daquela cultura, quando Jesus fala, tem que comer da minha carne, beber do meu sangue, dentro daquela cultura, existia a ideia de que a divindade se dava como alimento para os seus. Por isso que Jesus usa essa figura de linguagem. Coma do meu corpo e beba do meu sangue.
É essa figura de linguagem que a divindade então se dá como alimento para os seus, para se tornar tudo a mesma carne, a mesma natureza. A natureza de Cristo está em nós. Então é o pão e é a carne e o sangue dele. Para misturar tudo e mudar isso aqui, que precisa ser mudado urgentemente. Amém, meus irmãos? Vou convidar ao Marcos e a Ellen para nos ajudar aqui na distribuição dos elementos. Diáconos aprovados, que prestam serviço na casa de Deus, oficiais do Senhor. E a Bíblia diz assim que tudo isso que eu disse, né? Precisamos nos examinar, olhar para dentro dos nossos corações. A periodicidade da ceia não quer dizer assim, em 30 dias, quanto pecado eu cometi? Como é que eu vou fazer agora para resolver isso? Não quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, eu preciso favorecer o Espírito Santo. Eu preciso deixar o Espírito Santo. Aliás, não é nem favorecer o Espírito Santo. Eu preciso me favorecer através do Espírito Santo. Deixar ele ir fazendo a mudança que precisa ser feita no meu coração a cada dia, né? Então nós vamos ter alguns segundos de oração silenciosa. Depois eu vou quebrar a oração silenciosa com uma oração audível. E se você que vai participar da ceia, poderá vir e pegar aqui os elementos, as crianças virem e pegarem a uva. Bom? Então vamos orar silenciosamente por alguns segundos, para depois então participarmos da ceia do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante do Senhor nós estamos. Esse é um momento difícil, muito difícil, porque é um momento que nós confrontamos, pelo poder do Teu Espírito Santo, a nossa própria natureza. Pedimos o perdão para os nossos pecados, o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um de nós. Pedimos que o Senhor tenha compaixão. Te agradecemos, ó Deus, porque apesar das nossas debilidades, fraquezas e limitações, o Senhor, aprove ao Senhor, ó Deus, enviar Jesus para nos dar vida eterna, e eu te louvo por isso. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Que a Tua palavra encontre um lugar nos nossos corações, redirecione o nosso coração de acordo com a Tua vontade. Nós assim oramos, nós assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que vão participar, então, podem vir à mesa. As crianças também. Quer trocar de lugar? É melhor. Quando
Vamos ficar de pé, por gentileza, irmãos? Pegue o pão, por gentileza. E vamos observar o que diz a palavra. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do sacrifício de Jesus, dando o pão, representando o seu corpo, comamos desse pão. E a palavra continua nos falando. Ela diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E vir é uma certeza. Nossa redenção está próxima. E nós vamos orar agradecendo pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Eu vou chamar o Rui para vir aqui, Rui, para orar por nós. Pode trazer o... Oremos. Deus amado, Deus Pai, Deus querido, louvado e glorificado seja teu santo nome. Agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de participarmos da sua mesa, Pai. Sabendo, ó Deus, que já está próximo, Senhor, da tua volta. A tua promessa já está para ser cumprida, Pai. Então esta oportunidade é ímpar em nossas vidas. Pai querido, que aqueles que ainda, Senhor Deus, não estão tendo essa oportunidade, que teu Espírito Santo, Senhor, toque ao coração, para que eles sintam o desejo, ó Deus, de fazer parte do corpo. O Senhor é a cabeça, nós somos membros do seu corpo, Pai querido. Então nesta hora, Pai, que seja um testemunho vivo do Espírito Santo do Senhor, agora tocando ao coração desta pessoa, que deseja se batizar, que deseja, Senhor Deus, remir seus pecados no sangue do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade, ser com todos nós no decorrer desse dia, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Bebamos do cálice. Vamos cantar o refrão? Os cálices serão recolhidos. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já
Amém, meus irmãos. Glória a Deus por esse momento. Os irmãos podem se sentar um minutinho, vou dar a palavra para o Marcos. Ele vai fazer um momento, né? Queria chamar aqui os professores da EBD, das classes, por favor. Venham aqui à frente. Por gentileza. Pode explicar. A gente vai começar, irmão. Já começamos a nossa campanha de missões mundiais. Já falei para os irmãos, não deixe de ir lá atrás para você ver os desafios. Mas a Ellen agora vai explicar como vai ser uma dinâmica aqui com a EBD. Nós queremos nos envolver, né? Nós cantamos aqui sem envolver, sem entregar, e a gente quer de fato viver isso, né? Na nossa vida como igreja, na nossa vida onde a gente estiver, se entregar mesmo, se envolver, né? Eu estava lendo a revista ali de missões e o pastor Valdemiro Tinchak, acho que é assim que pronuncia, né? É uma grande referência no meio batista, né? Ele disse assim, missões é a alma da igreja. Se a gente não faz missão, a gente está adoecido. Alguma coisa acontecendo de errado, né? Então, que eu tenho orado para que o Senhor mova em mim, para que o Espírito Santo me desperte, para que eu cumpra, né, essa missão que foi dada a mim, né, e a cada um de nós. E como a gente quer envolver toda a igreja nisso, né, nós estávamos conversando e a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Eu estou aqui com os cinco continentes, né, onde a junta de missões está espalhada. E cada classe vai receber, então, um desses continentes. E o que vai acontecer? Vocês têm aí, eu vou estar colocando lá no grupo, parece que foi criado um grupo, não foi, com um dos professores? Acho que sim, no WhatsApp. Eu vou estar enviando a revista ali, então os professores vão vir aqui, cada um vai pegar uma classe, um continente, né? Eu vou estar enviando a revista para vocês conhecerem os desafios dessa região. Também no site da Junta de Missões, tem lá, vocês vão, assim que entram no site, está lá assim, os 5 continentes. Vocês vão entrar ali e vão ver quais os países, né, a Junta de Missões está presente ali naquele continente. Vão escolher um país para estar fazendo o momento missionário. Então, o momento missionário ele vai acontecer, tem 2 domingos de manhã do mês, está a data aqui, vai sair a data, vocês vão sortear e vão saber qual a data que essa classe vai estar fazendo o momento missionário. Como vai estar acontecendo esse momento missionário? Vocês podem estar orando. Se vocês encontrarem vídeos, pode estar passando o vídeo, né? Mas fazendo aquele momento de oração e o momento de ofertório, né? Como a gente faz aqui. Né? Vai estar falando da região, pode vir caracterizado da região, né? Podem usar a criatividade dos irmãos. Então, vão estar apresentando a região, o país escolhido ali, né? Ou os países, né? Vocês podem estar falando os desafios daquela região ali, né? E estar orando e a gente também ofertando ali. Ok, irmãos? Qualquer dúvida, os irmãos podem procurar a mim, o Marcos, né? Apoio, o que vocês precisarem. Ellen, ajuda a gente está aí à disposição para a gente realmente se envolver, irmãos, porque quando a gente se envolve, quando a gente... o Espírito Santo trabalha em nós, né? Quando a gente se coloca à disposição, o Senhor vai nos despertando, né? Para olhar essa realidade, né? Fora, né? De nós. Estou pensando aqui em relação ao Ministério Infantil, eu queria pedir a Renata para pegar, porque ela passa para os irmãos. Tem as classes ou não? Não, porque tem mais de uma classe. Só tem uma classe só? Classe das crianças, né? Porque a gente tem berçário e tem os juniores, então vocês vão trabalhar juntos, ok? Então, por exemplo, só o Hélio vai vir aqui sortear e o Hélio vai contar com as outras irmãs, tá, Hélio? Que aí trabalha juntos. Isso. Então, as crianças vão trabalhar juntos. Luciana, Jusilane, ali, Hélio, as irmãs, ok? Tá? Não, já está certo. São 5, né? Nós temos adultos,
5 continentes. E são 5, na verdade, só as crianças que são mais. Que eu coloquei crianças, entendeu, irmãos? Então, eu unifiquei as crianças, ok? Pode ir pegar aqui, irmãos. O professor pega que tiver aqui. Crianças juniores vai fazer junto, entendeu, irmão? Qual que você tirou, Daniel? Oceania, África, Ásia, Américas. Quero falar sobre as Américas rapidamente, que foi o Ministério Infantil que pegou, não é isso? Não, adolescentes, né? Crianças, Europa, jovens, Ásia. Então, a Ásia tem um dos maiores desafios, que é a janela 1040, junto com o norte da África, irmãos. Então, assim, tem muita coisa para a gente orar, está pedindo. O resto eu não vou falar, que os irmãos vão estar estudando, senão a gente vai adiantar aqui. Tá bom? E tem a data aí para apresentar. Isso aí. Isso aí, irmãos, presta atenção. Não é para o professor fazer, não, tá? É a classe. A classe vai estar orando dentro da aula mesmo por esse continente. Né? Incentive os alunos a entrarem no site da junta, a eles entrarem lá, eles vão olhar os países, escolham um país, 2 países ali, conheçam a realidade, né, dos desafios, conheçam a realidade dos missionários ali. Né? É para os professores incentivarem, né, os alunos a envolver realmente toda a igreja, irmãos. Hein? Vamos orar então, pastor. Por favor. Pastor, orar por esse. É o senhor mesmo. Orar por nós aqui, né? Para que o senhor possa abençoar. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua misericórdia e porque o Senhor, Deus, levanta obreiros nesses campos que estão brancos para a ceifa. E eu te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um missionário que está no campo neste momento, aqueles que o Senhor está levantando, e por todos os professores, todas as classes, por essa igreja. Que o Senhor, ó Deus, possa moldar, mudar e transformar nossa visão a cada dia, para que possamos, ó Deus, investir em missões, investindo orando, investindo, enviando recursos e até indo, se for assim a tua vontade. Abençoe cada um de nós, desperte nosso espírito missionário, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Deus abençoe, irmãos. Falando em missões, ontem iniciou-se um trabalho no Eldorado, né? A gente já vinha falando sobre ele, com as crianças lá do projeto de jiu-jitsu, liderados pela Renata Carvalho, juntamente com a Yolanda e com o Igor. Começaram um trabalho lá, ontem eles atenderam 27 crianças, os irmãos que não viram poderão ver as fotos, né? Vou publicar no grupo da igreja também. Trabalho muito importante, muito interessante. Será todos os sábados, de 8h30 até as 10 da manhã, lá no Eldorado. Por enquanto, a sede que está recebendo é a igreja metodista lá do bairro, perto de onde a gente ficava, onde a gente cultuava. Né? E vai ser uma grande bênção, é um trabalho muito promissor. Vamos orar e participar, porque nós temos espírito missionário, amém? Deus nos abençoe, irmãos.